Passar um novo dia. Nuno Sá Costa, advogado, está nos estúdios do Porto para aprofundarmos esta Operação Picuas. Agradecemos a presença. Começo por olhar, antes de olharmos para os interrogatórios de hoje, queria-lhe pedir uma leitura desta demissão de Alexandre Fonseca. Nesta altura do caso, o que é que isto pode indiciar? Bom dia, antes de mais, e obrigado. Bom dia. Eu julgo que após as notícias que desde a passada quinta-feira, em que foram detidas várias pessoas, começou a haver também alguma informação de que Alexandre Fonseca estaria também indiciado da prática de alguns crimes, e parece-me bastante normal. Os crimes que estão aqui em causa podem ter ou não prejudicado a Altice, tendo em conta as altas funções e os cargos que desempenhava dentro da empresa. Julgo que será normal a sua demissão. O que a não acontecer, provavelmente viria a acontecer por parte da administração da empresa, que acabaria por afastar Alexandre Fonseca, pelo menos nesta fase mais nebulosa sobre aquilo que se terá passado, porque a maior parte dos factos remontam de facto à altura em que Alexandre Fonseca exercia funções de topo aqui na empresa em Portugal. E, de facto, ele parece ser visado em grande parte das provas reunidas pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Nesse sentido, parece-lhe justificável que ele não tenha sido detido tal como os outros suspeitos? Acredita haver aqui alguma diferença para a atuação diferente do Ministério Público e da PJ? Ainda há alguma nebulosa sobre os factos que recaem sobre, ou poderão recair sobre a responsabilidade de Alexandre Fonseca. Tanto quanto julgo saber, ele não estaria em Portugal. Tanto quanto julgo saber, e pelo que a informação que temos dos diversos órgãos de comunicação social, é que Alexandre Fonseca terá recebido vantagens indevidas de empresas ligadas ao universo empresarial de Armando Pereira, de Hernani Vaz Duarte, e, portanto, parece-me a mim que será mais ou menos normal que ele, não estando em Portugal, não tenha ainda sido constituído arguido, e será um passo seguinte, e parece-me também normal que ele, neste momento, apresente a sua demissão e se concentre na sua defesa daquilo que será, vier eventualmente a ser indiciado e depois posteriormente acusado ou não. Entretanto, são retomados esta manhã os interrogatórios aos suspeitos detidos no âmbito desta operação. Como é que se desenha esta fase no Tribunal de Instrução? Como sabemos, a detenção de suspeitos obriga a que sejam presentes ao juiz num prazo máximo de 48 horas, o que aconteceu no sábado, quanto àqueles que foram detidos na quinta-feira. E depois o juiz de instrução criminal terá que ouvir os suspeitos, que podem ou não prestar declarações, e tendo em conta essa inquirição, esse interrogatório desses arguidos, irá tomar a decisão, pedida ou não pelo Ministério Público, de aplicar uma medida de coação que poderá ir, no caso de alguns dos crimes que estamos aqui a tratar, poderá ir até à prisão preventiva, porque a moldura penal ultrapassa aos 5 anos. Portanto, neste momento é uma fase de alguma tensão no Tribunal, em que os arguidos, optando ou não por prestar declarações, os seus advogados tiveram também que consultar o processo por estes dias. Soubemos que já lhes foram disponibilizadas todas as peças do processo e, portanto, parece-me a mim que nesta fase será uma fase decisiva para que venha ou não a ser aplicada uma medida de coação privativa da liberdade, tendo em conta alguns dos crimes aqui praticados, e que dependerá também muito da fase em que se encontrar o inquérito. Nós sabemos que, pelas notícias que vamos vendo, que a investigação decorre pelo menos há 4 anos, há cerca de 4 anos. O inquérito terá já consubstanciados muitos dos factos e muitas das provas que deverão ser reunidas, tendo em conta os tipos legais de crime de que estamos a falar. E, portanto, esta é uma fase decisiva para os arguidos, porque pode ou não ser-lhes aplicada uma medida privativa da liberdade, e é uma fase também decisiva do ponto de vista de perceberem se querem ou não colaborar com a Justiça, no sentido de prestar declarações, confessando, negando a prática do crime ou prestando qualquer esclarecimento que o Ministério Público e o juiz de instrução venham a entender convenientes. Essa é uma decisão que caberá ao juiz Carlos Alexandre, neste que será a partir de um dos últimos processos no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. O que lhe pergunto, doutor, é que, olhando para este processo, percebendo as ramificações que poderá ter, estamos a falar, no seu entendimento, num processo que poderá demorar vários anos, ou parece-lhe que, neste caso, as coisas podem andar um pouco mais depressa do que aquilo que é normal?
É difícil responder a essa pergunta, mas eu julgo que a resposta será o que eu dizia há pouco sobre a fase em que estará o inquérito. Estamos a falar de crimes ligados à criminalidade económica, a prova é relativamente difícil, é uma prova documental, são crimes que alguns deles já terão decorrido alguns anos sobre a sua prática, portanto, depende muito da fase em que o inquérito se encontrar neste momento, mas tendo em conta os valores envolvidos, tendo em conta o número de pessoas coletivas e de pessoas singulares envolvidas, parece-me que sim, que a justiça portuguesa demorará alguns anos. Entram agora os arguidos e os seus advogados também com todos os meios de defesa ao seu dispor e, portanto, se for requerida a abertura de instrução, por exemplo, ainda decorrerá algum tempo até que haja alguma acusação, portanto, poderemos estar a falar de alguns anos, de 3, 4, 5 anos até que este assunto chegue a julgamento ou esteja efetivamente resolvido. Numa fase inicial havia algumas dúvidas sobre o paradeiro de Hernani Vaz Antunes. Primeiro negou a fuga e, entretanto, durante este fim de semana entregou-se às autoridades. À luz destes últimos desenvolvimentos, o que é que se pode seguir para Hernani Antunes, visto que agora ainda se vão definir algumas das medidas de coação, como dizia há pouco? Hernani Antunes, as notícias são de que estaria fugido da justiça. Não tenho nenhum dado que nos possa, neste momento, fazer pensar que isso seria verdade. A verdade é que Jéssica Antunes terá sido detida logo na quinta-feira, a Hernani Antunes ter-se-á entregue na polícia no passado sábado e, portanto, será, penso eu, o último destes arguidos detidos que irá prestar declarações, tendo em conta os prazos de que falei no início. E aguardará, tal como os demais, pelas medidas de coação que o juiz de instrução venha a determinar. Mas havendo esta questão da possibilidade de fuga, isso pode agravar as medidas de coação? Pode, pela simples razão de que um dos pressupostos da prisão preventiva, que, como sabemos, é a medida privativa de liberdade ou a última das medidas de coação, tem a ver precisamente com o perigo de fuga. Portanto, não podemos esquecer que, mesmo que tenha havido alguma intenção de fuga, a verdade é que Hernani Vaz Antunes acaba por se entregar às autoridades e o juiz de instrução também não poderá esquecer este facto. Mas tendo em conta aquilo que pode ser a perturbação do inquérito, dependendo, lá está, da fase adiantada ou menos adiantada em que este se encontre, e tudo indica que já se encontrará numa fase adiantada. Mas tendo em conta que estamos a falar de valores muito avultados, que estarão à volta aqui de todas estas empresas e de todas estas pessoas, eu julgo que será tida em conta a disponibilidade com que Hernani Duarte, apesar das notícias anteriores dizerem que ele estaria fugido da justiça, se ter entregue no passado sábado. Doutor Nuno Sá Costa, muito obrigado pela sua presença neste novo dia. Agradecemos os seus esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada.